E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, vou falar no vídeo de hoje um desejo muito grande. Eu acredito que seja o maior desejo de todas as famílias, o desejo de todas as mães e de todas as esposas de dependente químico, que é ter o seu familiar como ele era antes da substância, de tê-lo novamente uma pessoa de bem, uma pessoa agradável, uma pessoa que se possa conversar, uma pessoa responsável. Então eu acredito, eu tenho certeza que esse é o maior desejo de toda a família, de toda mãe, de toda esposa. Claro que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, tem um passo a passo a ser seguido e eu vou te mostrar os passos para você alcançar esse desejo e, claro, ter o seu filho, o seu marido da forma que ele era antes da substância, ou até mesmo de uma forma melhor, mais evoluída. Mas já vamos começar o vídeo então. Eu já quero dizer que o vídeo de hoje é para você, mãe, esposa, que tem o desejo de ver o seu filho, de ver o seu marido, de ver o seu familiar do jeito que ele era antes da substância, ou melhor, uma forma carinhosa, uma forma que você possa conversar, uma forma que ele seja responsável, que ele seja outra pessoa, uma forma evoluída, que isso que é o mais importante. Claro que o importante é parar de usar a substância, com certeza, mas o dependente químico ele também precisa ter mudanças de comportamento, mudanças, dar uma reviravolta na vida dele. Então é muito importante que ele evolua em todos os sentidos. E já o vídeo de hoje não é para o dependente químico, pois ele não tem interesse em se ver melhor, porque para ele, o que é melhor para o dependente químico? Você tem que pensar como se você fosse um dependente químico. E o que eu posso te dizer é o seguinte: quando o seu filho, seu marido está na ativa, na dependência química, o que ele acha que é melhor para ele? O melhor para ele é quando ele está sob o efeito da substância, quando ele tem bastante substância no bolso dele, ou quando ele tem bastante dinheiro, ou quando ele está com os amigos dele, quando ele está fazendo uso e abuso de substância. Então por isso que ele não tem interesse em se ver em outra situação, que no caso seria melhor para ele, sem o uso da substância, de bem com a vida e, claro, sem se vir como ele era antes da problemática. Ele não se imagina em se ver como ele era antes, ou até mesmo melhor antes da problemática. Então eu já quero te dizer que você não pode perder essa grande oportunidade. Exatamente, é uma grande oportunidade de aprender a salvar da dependência química quem você ama. Mas para ter ele de volta da forma que você tanto espera, você deve seguir todas as dicas que eu vou passar no vídeo e mesmo assim colocar tudo em prática, porque é muito importante você colocar em prática tudo que é passado, perguntar. Se você tem dúvidas, mande mensagem para mim, mande a sua dúvida que você vai ser respondida. Não precisa se identificar, você não vai ser identificada, mas é muito importante que você não tenha dúvidas. E também eu vou te dar umas dicas de como fazer para chegar a esse resultado, porque isso é muito importante. Não adianta eu te dizer que porque acontece, porque você quer. Eu sei que você quer, eu entendo, porque era o maior desejo dos meus pais, era ver eu bem, ver eu sem a substância, ver eu de uma forma responsável, vivendo uma vida melhor, porque eu não vivia, eu sobrevivia para fazer o uso e o abuso de substâncias. Então as dicas são: use comunicação assertiva. Exatamente. Talvez você não sabe ainda o que é uma comunicação assertiva.
Você só sabe que você tem que falar com seu familiar, mas não consegue por N motivos. Porque você não está adaptada, porque você não está acostumada, porque você não tem um jogo de cintura. Então, a primeira dica é: use comunicação assertiva. Já a segunda dica é: busque a confiança dele. Exatamente. Eu vou te explicar o porquê. Parece que você que está fazendo as coisas erradas, que ele que te sustenta, ou que ele que provém o sustento da casa, em alguns casos até mas parece que é você que está indo contra ele. E na verdade não é. Tem alguns detalhes que o próprio dependente químico cria que faz ele não confiar mais em você. E isso acontece, ele não confia mais em ninguém da própria família. Olha como é traiçoeira essa doença, como é grave essa doença da dependência química. E já a terceira dica é: tenha paciência. Exatamente. Você tem que entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Exatamente. Mas você pode adiantar as coisas. Você pode fazer as coisas acontecer de uma forma mais rápida e correta. Mas vamos lá. A primeira dica é: use comunicação assertiva. Porque se você quer aprender a salvar da dependência química quem você ama, você deve ter um diálogo com seu familiar. Exatamente, é uma coisa primordial, é o primeiro passo para você iniciar a sua jornada para aprender a salvar da dependência química quem você ama, no caso seu familiar, e você tem que ter um diálogo. Você tem que como é que você vai transformar uma pessoa, fazer ela acreditar que esse lado não é o correto, que você quer que ele vá por esse lado, se você não conversa com essa pessoa? Não tem como. Então, para que você e ele possam ser iguais ou melhores do que eram antes da substância. Exatamente, vocês têm que ser no mínimo iguais ou melhores. Como? Aí vem uma pergunta que não quer calar, que toda a família vai me perguntar: como? Aí eu já disse, você tem que ter um diálogo, mas da maneira correta. Não é brigando, não é xingando, não é ofendendo, não é pressionando, não é, claro, sempre esperando o melhor momento para falar com ele. Não é quando ele chega sob o efeito da substância, não é querendo dar um sermão, não é querendo puxar a orelha, não é querendo dar um discurso. Isso não é comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você montar uma estratégia de como você vai falar, com calma, sendo objetiva, sendo clara e mostrando para ele que existe uma nova maneira de viver. Exatamente isso. Já a segunda dica é: busque a confiança dele novamente. Busque a confiança dele. Aí eu já vou te falar novamente em você. Mas aí eu tenho certeza, olha, eu tenho certeza que você vai me perguntar: como assim, Diego? Se é o dependente químico que está na ativa e para ele tudo é motivo. Quando um dependente químico está na ativa, tudo é motivo para ele desconfiar. Qualquer coisa ofende ele. Mesmo ele estando errado, mesmo ele tendo comportamentos totalmente desregrados, ele se acha ofendido pela mãe, pela esposa, pelo pai, pelo familiar, chamar a atenção dele ou querer mostrar um novo caminho para ele, sendo que quem está fazendo as coisas erradas é ele. Mas se você quer ver o seu marido, o seu filho bem, você tem que trazer ele de novo para o seu lado. Mostre que você não quer o mal dele, que você está ao lado dele
para ajudá-lo e que você quer tirar ele dessa situação, que você está ao lado dele para ajudar ele no que for do lado do incentivo. Você vai estar ali, você vai se dedicar ao máximo para for na finalidade de recuperação, em busca de uma nova maneira de viver. Claro que se for para facilitar, para dar dinheiro, para sustentar vício, você não vai estar com ele. Mas o que for para dedicação, para busca de uma vida nova, você vai estar ali, firme e forte. E já a terceira dica é: tenha paciência, pois para se alcançar esse desejo não é de uma hora para outra, e você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. É muito importante. Você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama e ter a consciência que você deve ter calma, pois todo mundo tem o seu tempo. Mas todo mundo tem o seu tempo, mas você não vai deixar ele correr pelo tempo dele. Não, você vai incentivar, você vai influenciar e mostrar que existe uma vida melhor sem a substância. E nisso você encurta o tempo do seu filho, do seu marido na ativa, influenciando, cortando facilitações, incentivando, colocando regras, seguindo todo o passo a passo que eu sempre falo. Com certeza você encurta o tempo do seu familiar na ativa. E tem o jeito certo e o errado de lidar com essa situação. O jeito errado é você querer que ele mude, mas não fazer nada para ajudá-lo. Exatamente. Colocar ele para baixo, deixar as coisas que ele faça todas as coisas em relação à mudança, a parar o uso e o abuso, deixar tudo por conta dele e esperar resultados diferentes. Não vai ter, porque ele não aprendeu nada. Então você aprende a salvar da dependência química quem você ama, você incentiva, você influencia, você mostra um outro caminho, você mostra que existe outros comportamentos, coloca a regra e aí sim as coisas começam a andar. Já o jeito certo é você aprender o máximo de formas de ajudar o seu familiar, colocá-las em prática, usar comunicação assertiva, ter paciência, evitar brigas e saber que você é a única saída dele, para você ver ele melhor que ele estava sem a substância. Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo e vem para a recuperação.